Sejam bem-vindos. Hoje eu trago esse fone de ouvido da Lemox, não Lenox, é Lemox mesmo, tá? É um fone de ouvido Bluetooth fabricado na China. Bom, eu vou começar falando dos prós, na minha opinião, os prós e depois os contras. Bom, os prós, eu acho a caixa é mais atrativa do que a de outros, né? Ó, tem até um relevo no desenho, eles tiveram um cuidado assim maior na caixa, ó, tem isso aqui, ó. Aqui algumas informações, ó, do produto. Achei uma caixa assim um pouco atrativa, né? Você vê assim a caixa, nossa, deve ser um fone interessante, né? A case, ela, por exemplo, diferente de alguns fones de ouvido, a case, eu carreguei ele umas 3 vezes e não descarregou a case. Ela ainda tinha capacidade de bateria para carregar mais. Diferente de outros fones que 2 vezes de carregamento a case já ficava pedindo arrego. Então, eu acho que é um ponto positivo. Aqui indica, ó, que a case está carregada, que tem carregamento, né? Quando ele acende vermelho, quer dizer que a case está pedindo para ir para a tomada. Ele é leve, também é outro ponto positivo. Bem levinho, a case, qualquer bolso cabe, até bolso, aqueles bolsos rasos, cabem essa case. E eu já falei, um fone Bluetooth. Eu prefiro fones emborrachados, né? Tem gente que não gosta, mas eu prefiro, então isso para mim é um ponto positivo também. Agora, bom, esses foram os pontos positivos, agora é os negativos. Bom, os negativos, eu digo o seguinte, começa, na minha opinião, essa parte dele, ó, para você passar música, ele é tipo de touch, ó, sensível ao toque. Você bate o dedo aqui, encosta o dedo, vocês estão vendo aqui esse, tem uma parte aqui, ó, que você encosta 2 vezes, passa a música, aí encosta 3, volta a música, aqueles mesmos comandos. Eu achei que os comandos seriam aqui, nessa parte, mas não é. E às vezes, o que me incomoda disso é que é muito sensível. Aí às vezes eu vou mexer o fone assim no ouvido, ele tá no ouvido, na hora que eu vou pegar, ele automaticamente pausa a música sem eu querer. Eu sem querer acabo pegando aqui. Eu não gostei disso, eu prefiro o fone que é por pressão, aquele toque por pressão. Algumas pessoas preferem assim, ele por sensível ao toque, mas eu prefiro por pressão. Então isso para mim é um ponto negativo. Outra coisa também, o outro ponto contra é que embora ele seja intra-auricular, ele não tem abafador de som, entendeu? Ele não tem igual alguns fones de ouvido que a gente usa e a gente não ouve mais o som externo, a gente só ouve o que tá a música ali. Esse aqui não. Esse aqui eu coloco e continuo ouvindo o som externo, ele não consegue eliminar os ruídos, o barulho lá fora. Eu achei isso ruim, eu esperava mais desse fone. O volume dele, comparado com o que eu tenho da Gamaston, que é emborrachado também, cara, esse aqui, no máximo, chega na metade. Esse aqui com o volume todo chega no volume metade do H-Master. Eu acho que nisso ele deixou bem a desejar. Outro ponto negativo, ele não encaixa direito. Quando eu coloco na orelha, ele não encaixa. Ele fica querendo, não vou dizer querendo cair, mas ele fica como se tivesse um pouco distante do ouvido. Não gostei disso, sabe? Eu acho que assim, dos fones de ouvidos Bluetooth que eu tive, esse aqui é o mais fraquinho. Engraçado que na hora que eu testei, na hora de comprar, comparando com os que tinha lá na lojinha lá, ele tava tendo um som até interessante. Mas para ele ter um som interessante, eu tenho que pressionar ele no ouvido. Sabe? Segurar ele no ouvido e pressionar. A partir do momento que eu solto, parece que se distancia um pouco. Não sei se é porque no meu ouvido não deu certo. E aí esse som deixa a desejar. Então é um fone de ouvido que ele foi mais ou menos, acho que foi R$ 75 com desconto. Tá, não é um preço caro, né? Um fone de ouvido, tem fone de ouvido que você compra aí que é muito mais do que isso. Mas comparando com esse da H-Maiston, que eu esqueci o nome do modelo aqui, mas acho que o da H-Maiston parece que foi R$ 90, uma coisa assim. Cara, da H-Maiston é muito melhor do que esse aqui. Pode até ser desse aqui durar mais, da H-Maiston depois de um ano de uso,
um dos lados descarrega em questão de 20 minutos. Ele deu esse defeito. Pode até ser desse aqui, em durabilidade, ser melhor do que o H Maeston. Porém, é um fone de ouvido que... Outra coisa contra. Ele só vem... Essa borrachinha fui eu que tirei dele, é que veio nele. Que eu não gostei. E aí coloquei outra borrachinha de outro fone. Mas ele só vem a borrachinha dele. Ele não vem outra opção de borracha. Outra coisa contra, que eu quase esquecia. O cabo dele de carregamento é estilo... Eu acho que isso aqui é estilo iPhone. Porque não é tipo C. E nem aquele estilo padrão do Android. Mesmo aquele antigo também não é. Esse aqui... Ou seja, se você tiver um Motorola, tiver um Samsung, não serve para carregar esse fone. Tem que ser esse cabo aqui, que eu acredito ser estilo iPhone. Então isso para mim é outro ponto contra, né? Que é o manualzinho dele, que é a única coisa que vem. Que nem as borrachas dele não vem. Esse manual tá todo em inglês, é isso? Deixa eu ver. Geralmente não vem em português não. Isso até que eu não vou reclamar não. Mas são os pontos contra desse fone. Esse cabo... que poderia ser... Não é todo mundo que tem iPhone, né? Então poderia ser um padrão tipo C, ou mesmo um padrão... aquele padrão antigo que serve no Motorola, Samsung, etc. O som poderia ser melhor, poderia ter abafador de ruído, eliminador de ruído, né? Ele não tem nada disso. A case não mostra o quanto de bateria que tem. Aqui não tem aquele painelzinho mostrando, então ele não tem nada disso. Então é um fone que, sinceramente, eu acho que o único ponto positivo relevante é a case ter uma boa capacidade de bateria. Você carrega aí umas 3 vezes, tranquilo, que a case aguenta. Ou de repente até mais que isso. Eu acho que o ponto mais relevante. E no resto, eu não gostei desse fone de ouvido da Lemox. Então, eu não... Pelo preço dele, eu nem recomendo, porque pelo preço dele daria para você comprar outro. Mais interessante um pouco. Mas, de repente, ele encaixou direitinho no seu ouvido, você gostou, de repente você tem e você gostou, então, para você pode valer a pena, mas para mim não valeu. Então é isso, gente. Esse aqui é o fone da Lemox. Esqueci de falar o modelo. O modelo é LE362-1.